pessoal, bem-vindos a mais um AlumiCast. Antes de começar aqui esse episódio de hoje, eu quero pedir para vocês se inscreverem aí no canal, tá certo? Porque eu sei que tem muita gente que assiste aqui, que acompanha a gente e não é inscrito ainda, e deixa seu like para dar aquela força também no nosso conteúdo, beleza? E hoje nós estamos aqui, como eu disse, um momento bem especial com o meu amigo Marcos Vinícius. É isso mesmo, pessoal. Hoje com essa mesa bonita, doce, levemente adocicada, né? E com uma convidada também muito bacana que a gente já queria trazer há algum tempo. Conseguimos uma agenda e ela está aqui hoje, que é a Ivana Lima, uma pessoa que eu já conheço já há algum tempo. E a gente vai falar sobre confeitaria, sobre mercado confeiteiro, sobre empreendedorismo e sobre a trajetória dela. Bem-vinda, Ivana. Obrigada, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Nossa, muito legal, muito bom mesmo esse convite. Estou me sentindo muito honrada e principalmente em adoçar a vida de vocês um pouquinho aqui. Ivana, se eu soubesse que ia ter que seguir tudo, não tinha nem lanchado. Vou te falar, viu? Não, mas sempre tem um espacinho aí. Vai ser a sobremesa do Alex. Vai, tô de olho aqui, ó. Com certeza. Ivana, e conta pra gente, porque sempre que a gente traz um convidado, muitas vezes a gente quer mostrar também o lado fora do empreendedorismo. Então, quem é a Ivana? Como que você começou a sua história? Você é daqui de Minas? Você entrou no empreendedorismo, foi por acaso? Conta um pouquinho disso pra gente. Vou falar um pouquinho. Nasci na cidade que chama Pitangui, interior de Minas, que é próximo a Belo Horizonte, onde eles falam que realmente é a Minas verdadeira, né? Que aqui a gente tem muita influência de São Paulo, Goiás. Lá não, lá realmente é a influência mineira mesmo. É uma cidadezinha pequena que ela só não chegou a ser histórica, feito Ouro Preto, devido às administrações que foram derrubando os casarões, mas ainda mantém muita coisa histórica. Uma cidade muito lindinha. Eu nasci lá, mas meus pais moravam em Belo Horizonte. Tanto que meus irmãos nasceram em Belo Horizonte. E meu pai trabalhava num banco na época que foi transferido aqui para Uberlândia. Na verdade, eu moro aqui há muitos anos, porque eu vim para cá, eu tinha 6 meses só. E a minha família toda, né, começou, assim, inseriu aqui e aqui a gente ficou. Que bacana. O mercado confeiteiro aconteceu por acaso? Você planejou? Como que foi o pontapé inicial? Totalmente por acaso. Eu sou formada em fisioterapia. Olha só, Alex. Fisioterapia. Totalmente diferente. Atuei por pouco tempo, uns 2 anos no máximo, mas eu não sentia que aquilo era ainda... Você fez faculdade aqui em Uberlândia, você já vivia, sempre viveu aqui depois você sempre vivi aqui. E realmente, assim, eu trabalhava, é um curso muito lindo, muito interessante, mas ainda não era o que eu queria. Não era o que eu queria. E o que te chamou a atenção, então, nessa parte de... Já gostava de cozinhar? Depois da fisioterapia, eu não fui para confeitaria ainda. Meu pai, na época, ficou sócio de um colégio aqui em Uberlândia, de uma escola, e eu ainda fui trabalhar na administração dessa escola. Fui secretária na escola, lidando com aluno, com criança, com professor, ainda fiquei um tempo ainda. Educação infantil? Educação infantil, fundamental, ensino médio. E aí a gente ficou ainda nessa área da educação. Meus pais, na verdade, sempre foram da área de educação, a vida inteira. E eu fiquei um pouco ainda trabalhando nessa escola, para depois, futuramente, eu fiquei assim mais quieta, que eu cheguei a casar novamente, eu tinha separado, casei novamente e estava tentando engravidar. Certo. E aí eu tive que ficar um tempo assim meio off do trabalho, porque eu fui fazer uma fertilização. Teve que fazer um tratamento para engravidar, que eu não conseguia engravidar naturalmente. Eu já tinha uma menininha mais velha, ela era adotiva. E a gente, nesse segundo casamento, a gente falou, vamos tentar, vamos ver se a gente consegue, senão a gente adota outro. Ele já vinha com um filho também, do primeiro casamento, e eu tive que parar. Fiquei um pouco, né, meio parada de trabalho, e aí deu certo, vim engravidar de gêmeos. E aí depois, eles com 2 aninhos, eu comecei a fazer algumas coisas no fundo da minha casa, na cozinha da minha casa. Comecei na cozinha da minha casa. Você trabalhava paralelo a isso ou estava se dedicando à maternidade? Não, maternidade com 3, né? 3, né? Com 3, verdade. Né? Porque assim, eu tenho um e você trabalha. Então, você imagina. Comecei a fazer em casa bolo, uma coisa assim bem informal. Vendia para um vizinho, vendia para um parente, comecei a fazer uns cupcakes. De repente, quando fui ver, a gente estava tendo pedidos. Falei, opa,
peraí, de repente tô achando que é isso daqui. E aí, na época, meu marido trabalhava aqui em Uberlândia numa empresa, ele foi demitido. E ele conseguiu um trabalho em São Paulo. Então, ele ficava em São Paulo durante a semana, e eu com as crianças aqui. E aí, assim, de vez em quando, minha mãe, né, falou, não, vai pra lá, encontra com ele, fica lá uns 2 dias pra você dar uma esclarecida, eu aguentar as pontas aqui com a babá. E aí eu comecei a fritar, eu vou lá para São Paulo, vou dar uma esclarecida, mas o que eu vou ficar fazendo o dia todo enquanto ele está trabalhando? Falei, gente, vou fazer uns cursos. E comecei a fazer curso de bolo da vovó, curso de cupcake, curso de doce, e assim fui me apaixonando pela área. Uma pessoa que nem fervia água para fazer café. Meu irmão até hoje brinca comigo, como é que pode? Eu não fazia nem ovo frito, realmente. Eu sou na parte de sal, assim, eu sou uma tragédia. Ainda não gosta? Não gosto, não sei fazer. Faço básico, assim, para os meus meninos hoje, não gosto, não sei fazer. E aí comecei a fazer uns cursos e falei, gente, esse negócio vai dar certo, e vim embora para Uberlândia, continuava pegando pedidos. E de repente, eu e meu esposo, ele falou, Ivana, eu acho que esse negócio vai virar. Falei, vai, vamos fazer uma cozinha no fundo da casa. Mas vocês viam isso como um negócio? Como por exemplo, negócio. Vamos colocar o preço certo, vamos calcular Sim. direitinho aqui, Sim. quanto eu estou gastando de ingrediente. Tinha uma noção da Sim, ele é engenheiro virginiano, né, Marcos? Sim, sei Então, como é. detalhista, aquilo ele já fazia as contas, eu deixava essa parte toda para ele, entendeu? Ia fazendo questão dos custos, os gastos, o que sobrava, o que estava sendo bom para a gente poder investir. Vamos fazer essa cozinha no fundo de casa. Desde o começo, então, vocês estavam pensando. Então já tinha uma noção de gestão. Sim. De gestão. Sim. Mas até esse momento você estava na informalidade. Era Total informal. Dentro de casa, depois a gente foi e fez essa cozinha no fundo de casa, né? E aí, o que foi que eu fui pensando? Durante o dia eu ficava com as crianças, levava o menino para a escola, ficava com os pititicos, e à tarde, às vezes, eu começava já a produzir, deixava coisas prontas para outro dia, e comecei a pensar, o que eu vou fazer para poder aumentar a questão de procura, não só de vizinhos, parentes, amigos, né? Falei, cupcake, vou investir nesse cupcake. E aí eu procurei cantineiros das escolas em Uberlândia. Então eu fui nas escolas todas que vocês pensarem aqui, né? A maioria assim, das particulares, e procurava os donos de cantina. Faço cupcake, o que você acha de eu trazer os cupcakes para vender no recreio? É uma boa. Tipo consignado. Consignado, ainda tinha isso, porque a perda era minha, eles só aceitavam assim, ainda teve isso ainda. Cantina de escola é assim, normalmente. Começava a levar 10, deixa 10. Ligava à tarde, vendeu tudo, traz 15 amanhã porque tem menino querendo. Quando eu fui ver, eu estava com umas 10 escolas levando de 100 a 120 cupcakes para cada escola. E eu sozinha, com 3 crianças, produzindo, entregando, comprando os ingredientes. Teve dia, gente, assim, que eu trabalhava de madrugada. Eu punha um papelão lá no fundo, lá na cozinha, e dormia 40 minutos, 1 hora, porque eu tinha que finalizar os cupcakes, rechear, cobrir eles, enfeitar, deixar tudo pronto, esperar a babá chegar no outro dia cedinho, para poder ficar com os gêmeos, e sair para fazer as entregas até tal hora para chegar antes do recreio nas escolas. E não dava para dormir, que você tinha que emendar para comprar de novo, a rotina se repetir. Estava cansativo, eu aguentei assim um tempo, valeu a pena. E aí, coincidentemente, encontrei com uma conhecida, a gente estudou junta, acho que foi a 8ª série, não me lembro. Encontrei com ela um dia e ela tinha uma confeitaria aqui em Uberlândia. Só que ela não estava querendo levar adiante, ela tinha feito um tratamento para engravidar também, estava grávida de trigêmeos. Falou, olha, eu não vou dar conta de levar, né? Trigêmeos. E eu sei que meu esposo falou, Ivana, olha, e ela me propôs, falou, Ivana, eu não vou dar conta, você não quer tocar essa loja? Eu falei, meu Deus, aquilo eu assustei, né? Porque você sair da informalidade dentro de casa, você controlar seus horários, né? Chegou um momento em casa, eu tinha uma pessoa já me ajudando na cozinha, porque eu sozinha já não estava dando conta, né?
Então, assim, sair dessa informalidade para abrir um negócio, meu Deus, aquilo Aí já fiquei... tem mais cara de empresa. Já cara de empresa mesmo, aí é vigilância sanitária, é alvará, é aluguel, toda aquela despesa funcionário, né, que ia ter atendente, que ela já tinha atendimento nessa loja. Aí meu esposo falou, vambora. E nesse meio tempo, ele voltou para Uberlândia. Ele voltou, né, arrumou um trabalho numa empresa aqui em Uberlândia, eu falei, não, então ele está aqui, então tá um pouco mais fácil. Já era né? de café com chocolate? Não, chamava na época Lelinha Confeitaria, da Lelinha. É uma pessoa, inclusive, assim, que, nossa, eu agradeço demais, porque ela realmente abriu as portas, né, de onde a gente está hoje, né, do sucesso que é a loja. Então, começou com ela, né, pequeno, ela não tinha muito, assim, o atendimento na loja, a questão dela era atender mais festas, né, mais aniversários, encomendas. Então, o cliente não ia lá na cafeteria? Não tinha muito essa questão era mais para retirada. Tanto que na metade do espaço da loja era uma segunda cozinha. Lá a gente tem 2 cozinhas na loja. Já era naquele mesmo lugar? Naquele mesmo lugar. Só que o espaço da segunda cozinha era muito grande. Fundinho ali, né? Isso, lá no fundinho. E lá nesse espaço, no início, até aulinha de confeitaria eu dava. Então, assim, o que fazer para movimentar isso daqui agora e chamar a clientela e, né, atender também festas, aniversários, casamentos? Você o que deu uma chamar? repaginada lá na... A gente deu uma repaginada total, ficou bem diferente, né, do estilo que era dela, eu pus no meu estilo, né, então assim, mudou a cara. E o nome, né, Le Café com Chocolate, eu estava dormindo um dia, acordei de madrugada, chamei meu esposo e falei, Marcos, Le Café com Chocolate. Hã? Você tá doido? Veio da referência da música? Eu não sei, Marquinhos, eu acredito que seja. Veio esse nome, assim, uma inspiração, falei, vai ser Le Café com Chocolate. Né? E aí, assim... E é um nome que tem tudo a ver com o tudo a ver, né? E deu uma repaginada, a gente mudou, e acabou que a gente, assim, um tempo depois, meu foco já não foi mais tanto festa, aniversário, casamento, foi realmente as pessoas indo lá. Tanto que depois, né, um tempo depois, a gente fechou a parte dessa segunda cozinha, parte dela, e abriu para aumentar as mesas dentro da loja, porque assim, ela era muito pequenininha, cabiam 12 pessoas sentadas, era muito pouco, direto o pessoal chegava, as mesas estavam ocupadas, virava as costas e ia embora, não, vamos Como é refeição, as pessoas demoram um pouquinho mais, demora um pouquinho não é uma mais, refeição rápida. Isso. E com 2 anos e meio de loja, meu marido estava atolado, né, no trabalho dele, que ele é engenheiro. E eu falei, meu Deus, sozinho eu não dou conta de tocar. Ele não conseguindo me ajudar, né? A gente tendo as crianças, ainda eu falei, o que eu vou fazer? Então teve uma época que a loja, eu via ela crescendo, eu via ela progredindo, mas eu não conseguia tocar sozinha, eu e Ivana. Uma que na parte administrativa e financeira eu não tenho não era muito. Assim forte. Não é o meu forte. O que é o meu forte? Seu marido te ajudava nisso? Ele ajudava nisso. Ele ajudava também? nisso. Ele ajudava, né? Acho Tinha que empresa de contabilidade, mas ele ajudava. Eu falei, e agora? O que eu faço? A gente vai fechar. Eu vou ter que fechar hoje. Eu não vou conseguir tocar isso sozinha. E aí, na época, o meu irmão, né, estava mexendo com casa, ele constrói casas, e ele estava com um tempo, tipo, olha, eu acho que eu consigo entrar aqui com você. E minha mãe veio junto. Que bacana, Né? Minha mãe aposentada, tipo, né, querendo também usar o tempo dela, fazer alguma coisa, produzir, e eles entraram também como os meus sócios. Né? Na verdade, hoje é eu e meu irmão, mas a minha mãe tá junto, né, claro. Ela vai desapegando aos pouquinhos, porque hoje ela tá curtindo a vida com as amigas, hoje ela quer saber de viajar. Que legal. Não tem mais hora fixa? Não tem hora fixa, ela não quer, né? Então, assim, ela ajuda, lógico, ela tem todo, né, o suporte dela lá, mas hoje quem, né, leva a Le Café é eu e meu irmão. É uma empresa bem familiar. Bem familiar. E a realidade de muitas pessoas, muitos empresários. Ivana, e você trouxe um conceito de confeitaria fina, mas ao mesmo tempo tem um toque de cafeteria, é isso mesmo? Lá em Pitangui, por ser uma cidade histórica, eu amo cidades históricas. Eu falo que eu estou vivendo no mundo errado. Eu acho que eu sou de uma época bem aí para trás e estou vivendo aqui hoje, mas assim, o meu espírito está em épocas antigas. Então eu adoro Tiradentes, Ouro Preto, Mariana. Então o que eu queria? Eu queria trazer um pouquinho disso para cá, casa de vó.
né? Então, a minha referência também em Pitangui era a casa dos meus avós. Então, eu queria trazer esse aconchego. Então, é uma confeitaria fina, mas é uma confeitaria que serve um cafezinho coado na hora. Então, o que é assim, que eu gosto de remeter às pessoas? A memória afetiva. Ela sentar ali e ela voltar no tempo, né? As pessoas que têm avós vivos ainda ou que não têm, essa lembrança mesmo do aconchego, da casa de vó, daquele cafezinho, de parar para poder... Isso. Até para fazer uma refeição, né? Sim, sair um pouquinho daquela correria do dia a dia. Até porque o ambiente ali, né, Ivana, ele foi feito para isso. É um casarão antigo ali também. É uma casa antiga. É uma casa antiga. O interior dela você decorou tem mesa de madeira também. Isso, tem uma mesa de madeira. Tem livros, inclusive. Tem livros que eu gosto. E nas mesas eu faço recadinhos, né? Tem uns recadinhos para a pessoa, olha, curte esse momento, se desliga um pouco do mundo lá de fora, viva esse momento agora, toma o seu café com calma, não tenha pressa. Em todo lugar, até no cardápio tá assim, sem pressa. É sem pressa. E tem um quadro negro que vocês colocam na entrada, do lado de fora. Esse quadro é um sucesso. Cada dia uma frase? Cada semana. Eu não dou conta cada dia, porque sou eu que escrevo. E aí, quando fica, por exemplo, uns 10 dias, 15 dias a mesma frase, os clientes falam, não vai mudar a frase, não? Então, eles cobram. E tem gente que fala que muda o percurso para passar lá na rua para poder ver a frase que está escrita. Ivane, tem uma história engraçada da bicicleta com flores e alguém, a meninada, garotada de escola, pegou as flores, não tem uma história assim? Gente, foi muito engraçado. Tem uma escola lá perto, né? E aí acaba a hora de escola, passa aquele tanto de menino, de adolescente. E aí eu tô vendo um dia uma turminha de 4 meninos. Um entrou e começou a conversar comigo, os 3 ficaram de fora. Ele, nossa, aqui é uma confeitaria? Você deseja alguma coisa? Não, bonito aqui, né? Bonito. Ele, não, então tá, só quis conhecer. Quando eu vi os outros 3 já tinha pegado as flores da bicicleta. Só pra te tentar te distrair ali. Tentou me distrair pra pegar as flores. Aí eu abri a porta, já vi eles correndo. Falei, mas não é possível, as flores, né? Pegando as flores da bicicleta. Pensa que era pra levar pra alguém as flores. Não, às vezes era pra levar pra avó. Vamos acreditar nisso. É isso, né? E você falou de festas e agora desse lado, né, que são as tortas, cheesecake, tem os biscoitinhos, tem geleia, tem essas coisas, esses mimos, né, gostosinhos que a gente gosta de parar para comer. Tem. Por que o lado de festas ele não ficou interessante? De, por exemplo, encomenda para bolo, ou você nunca chegou a trabalhar com isso? Cheguei. Olha, eu fiz parceria com tanto lugar nessa cidade. Casas de festas. Eu fiz tanto evento no início, sabe? E levando coisas sem cobrar. Parcerias, fiz muita parceria de levar produtos para as pessoas degustarem, entregar cartãozinho. Então, assim, esse boca a boca eu fiz muito no início, muito evento. Mas a coisa foi indo para outro lado, né? Já tem um pessoal forte aqui em Uberlândia, que assim, de festas, eles são muito fortes. Então, assim, não dá muito dá para concorrer de qualidade, de sabor? Lógico que dá. Mas o pessoal de Uberlândia às vezes é muito ligado a preço, muito ligado a questão de status, de marca, de nome, pessoas que estão ligadas a essas pessoas. Eu respeito isso. Eu acho que tem espaço para todo mundo. E assim, essa questão de festa, realmente assim, você não tem hora, que às vezes você recebe pedido lá de 1.000 doces, 1.500, e assim, é uma loucura. Às vezes é para amanhã. É quase. Vez, E a coisa assim, o meu estilo e do meu irmão hoje, a gente é muito tranquilo, né? Vai abrir uma loja 2, a gente chegou a abrir uma segunda loja. Sim. Né, antes da pandemia. Foi em outubro, antes da pandemia, no ano anterior, de 2020. 2020, né? 2020, a pandemia foi em 2021, né? Não, foi em 2019. 2019. Vocês abriram em 2019, então, é a pandemia. Isso, a pandemia foi em 2020. Isso. Março de 2020. A gente inaugurou em 2019, em outubro. Então, assim, ela... ponto numa hora muito ruim. Mas ela estava indo super bem. Chegou em fevereiro, março, negócio da pandemia, aí parou. Foi uma hora ruim, então. Foi. Mas ela sabia, ia bem. Ninguém sabia. Não tinha como saber. Em outubro, 4, 5 meses antes, nem se falava, né?
Então, a gente estava com essa segunda loja que estava dando certo. Era trabalhoso? É lógico que é, porque aí é mais funcionário, é mais produção, né? Era o leve trás de descer com os produtos todos os dias. Eram bairros diferentes, né? Mas, enfim, valeu a experiência com a pandemia. Então, essa loja ficou fechada e a de cima mantendo ela. A de cima, graças a Deus, todo mundo inseriu o delivery, né? Em época de pandemia, coisa que a gente nem fazia. Então, o delivery foi uma coisa super nova pra gente, né? E acabou que a de cima estava indo bem, muito pedido, muita gente fazendo coisa dentro de casa. E a de baixo fechada, a gente falou, não, peraí. Né? E depois foi reabrindo aos poucos, né, o comércio, mas lá parou, porque era próximo ao praia, próximo à cultura inglesa, próximo ao Colégio Nacional e tudo fechado. Então, o nosso movimento foi assim, né, lá para -1, né? Mas na outra loja você conseguiu manter a outra loja movimento mesmo com a pandemia, com faturamento? Sim, tudo? só que aí ela Muito começou bom. a sustentar de baixo, porque tinha aluguel, tinha energia, porque eu tinha freezer, tinha vitrine, tinha funcionário, então assim, falou, não, peraí. E era uma unidade nova, né, essa próxima do Praia Clube, e que exigia naquele momento mais dedicação, porque a Le Café do fundinho, ela já estava consolidada. Já estava, com certeza. Mas você tirar de uma empresa e para cobrir a outra, falou, não, peraí, não vai dar financeiramente certo. viável. E aí o aluguel ia vencer, a gente falou, não, então vamos nem renovar, né? E aí encerrou as atividades. E ali a gente já encerrou, eu acho que eu consegui vender tudo que tinha lá dentro de imóvel, de geladeira, de freezer em 2 dias. Vendi tudo. Eu fui postando as coisas, a gente vendeu e vamos tocar só aqui de cima e a gente vai continuar só com a de cima. E depois que você implementou esse delivery lá, hoje continua também? Continua. Você viu que realmente foi muita gente mais gosta de receber em casa. Sim, o pessoal gosta de receber em casa, né? A gente às vezes que mora longe, não quer ir lá. Enfim, a gente mantém o delivery até E era hoje. algo que as pessoas também não tinham hábito, né? Não. De comprar, ainda mais sobremesa, E é assim, uma hambúrguer. atual, né? Você pediu um hambúrguer pelo iFood, sempre, beleza, sempre É. teve, né? Mas você pediu uma sobremesa Uma pelo torta, iFood, uma coisa não era tinha comum, isso. não. Não era comum. Não A tinha. pandemia viabilizou isso daí, né? de E outra alguma coisa forma. também que a gente criou na pandemia foi as tortinhas menores, porque eu tinha torta somente de 1 quilo, né, que dá para 10 pessoas. E aí as pessoas dentro de casa, às vezes só o casal, ou casal com um filho, ou casal com 2 filhos somente, a pessoa não queria pedir uma torta grande. Aí a gente foi desenvolver esse tamanho de torta de meio quilo, que hoje é sucesso. Essa aí é aqui no dia a dia, é o que sai o tempo todo, né? Quando a pessoa, lógico, tem festa, tem encontro com mais pessoas, é de 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, a gente faz até 7 quilos, né? Mas essa de meio quilo é o carro-chefe hoje. Que bacana. Porque a pessoa prefere pegar ela pequena e pegar a outra daqui 2 dias pequena também, entendeu? Você De novos sabores. só essa torta ou tiveram mais produtos que você notou também essa mudança? Os congelados já das existiam? tortas. Não existia também. Que é o que você trouxe para agora. É o que a gente também mantém agora, a gente fez testes, quanto tempo que ela ficava saborosa, se ela não ressecava, se o recheio ficava gostoso. Então as tortas também congeladas. Congeladas. Essa eu não conheço. As tortas congeladas. Então se você chegar lá, você olha para a vitrine, não tem a torta que você quer, provavelmente vai ter ela congelada no tamanho de meio quilo e 1 quilo, que são os 2 quilos, os 2 tamanhos que a gente vende. Entendi. E os demais produtos? Que você tem uma série de produtos, inclusive esses, o bulizinho, né? Bem cara de casa de vó. Esse aí é sucesso, porque a gente usa ele para servir lá na hora, para a pessoa tomar o cafezinho coado na hora, mas o pessoal foi querendo, nossa, não tem para vender, eu quero, e aí a gente foi e fez, colocou nossa logo e hoje a gente vende ele super bem acompanhado dos cafés também, que tem uma pessoa que produz pra gente o cafezinho com a logo da Le Café e inclusive tem saborizados. Tem os saborizados com especiarias também. Todos que são coados lá, os sabores, a gente vende também pacotinho de 125 e de 250 gramas. E teve assim, eu notei isso há um tempo, eu gosto bastante de café especial. E de um tempo pra cá, eu notei que as pessoas pararam um pouco de ter aquele preconceito, né? Só vou tomar esse café, é o café mais escuro que tiver, o mais forte, o mais amargo que tiver. E, na verdade, o café artesanal, como fala? É um café especial. Café especial, né?
ele não tem esse amargor necessariamente por causa da torre e tudo mais. Você notou também esse público crescente? Como que veio isso? Nossa, gente, cresceu muito mesmo. Essa procura do café, do sabor diferente, de um café de um jeito, de um café de outro, né? A questão do cappuccino também, ele gelado, ele quente. Então, assim, se diversificou muito também. Ivani, eu tenho uma pergunta que é o seguinte, falava-se muito que a nossa cidade não tinha perfil para cafeterias, que as pessoas tomavam café de manhã, né, ao acordar, e o cafezinho da tarde. Fora isso, as pessoas não paravam para tomar café. E parece que você já acreditava nisso num período que não era modismo. Já acreditava. Né? E como que foi isso? Antes mesmo de acontecer esse cenário, que hoje a gente vivencia, você já estava inserida nele. Já. E como é que é esse parar para tomar um café, às vezes às 11 da manhã? Como é que funciona mesmo. Isso lá? Você que está lá nesse Eu sou ambiente. cafezeira, então assim, eu pensava, não, quem sabe, né, eu consigo incentivar as pessoas a serem cafezeiros também, né? Então, assim, para mim a horinha do café ela é sagrada. Né? Então, eu queria levar isso lá para a loja. Não só a pessoa sentar, tirar uns minutos para ela, ler um livro, ou põe um fone de ouvido e escuta uma música, mas ela apreciar aquilo dali. Né? Porque é muito gostoso e remete realmente à memória afetiva. Né? O café. E às vezes a pessoa não gosta de café. A gente tem chá. Então, você gosta de chá, tem os chás. Ah, mas não gosto de chá. Não, então tem a soda italiana. Soda italiana, que é mais né, que é gostoso também, que é refrescante. Então, assim, essa pausa, né, que é importante, que a gente incentiva lá. Então, a gente tem sempre a música lá, ambiente, tocando bem, né, gostoso, né, para a pessoa realmente ela ficar um tempo, ela dar uma desligada. E isso na minha casa era comum, essa pausa para o café. Tanto de manhã, quando você acorda, mas o da tarde também sempre teve. Né, o cafezinho no meio da tarde. Então eu queria trazer isso para um momento de prosa. Um momento de prosa, de conversar. A gente recebe grupos de mulheres, lá é muito legal. Grupo de mulheres conversando, a gente recebe famílias no domingo de manhã, no sábado de manhã, isso é muito legal. E realmente eram hábitos que o pessoal não tinha antes da pandemia. Então, assim, mudou muito depois. A gente percebeu que realmente mudou muito. E tem os sazonais também, Páscoa, Natal. Nossa, a Páscoa, Dia das Mães. Dia das Mães é muito bom também. A gente faz muito kit para entregar em casa, que era outra coisa que a gente não fazia e que a gente desenvolveu também, as entregas dos kits, que a pessoa manda café, o bulizinho com biscoito, e a gente assa pão de queijo, manda o pão de queijo quentinho também, né? Já combina com entregadores, já para poder as coisas chegar tudo cedinho e na hora. O Natal, né, que já está quase aí, né? Os panetones, começa agora panetone recheado, é uma época muito boa. A gente faz muita torta, porque o pessoal reúne, né, no dia da ceia. Sim. Então, as datas sazonais. Tem estrogonofe de nozes? Tem estrogonofe de nozes. Muito bom. Muito gostoso. Estou perdendo. Tá, é muito gostoso o estrogonofe de nozes, Marquinhos. Muito bom bacana. Mesmo. Já provei, posso garantir. Nossa, eu já quero, já vou lá. Ivani, e você teve a gente trabalhou juntos num projeto. Foi. Né? Foi com a Mônica Cunha, jornalista, apresentadora do Manhã Total. E a gente conseguiu um quadro culinário dentro do programa dela. Nossa, que bacana que foi. Foi um projeto muito bacana, muito lindo, né? Muito. E a ideia era justamente levar essa receita da avó, né, da vovó, mas para o empreendedorismo. Ensinar pessoas que de repente não tinham uma fonte de renda, né? Talvez como uma renda extra e depois uma renda oficial, né? Oficial, com certeza. O que te trouxe de aprendizado esse projeto, né? Que era o Delícias da Ninas, né? Que era da empresa que contratou. Você estar na TV, porque aí você não está na loja mais, né? Você está na TV falando para outras pessoas que muitas vezes você não via. Que está do outro lado da telinha. Nossa, foi uma experiência muito, muito, muito legal, muito, muito diferente. Quando eu ainda tinha cozinha na minha casa, eu cheguei a dar aula, comecei a dar aulinha de culinária para criança na cozinha na minha casa. Eu chamava as amiguinhas da minha menina, e aí reunia lá 5, 6 crianças, as mães, daqui 2 horas eu busco e pago os ingredientes. Então, aí eu dou aulinha para as crianças. E aquilo eu fui vendo, pode ser um negócio isso também. Né? E dei aula em escola,
Fiz um projeto uma vez na Algar também, para os filhos de funcionários, participei. Então, assim, o dar aulinha já era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Depois, na Lê Café, eu continuei dando essa aulinha nesse espaço que a gente tinha. Fiz parceria com o pessoal da Farinha Lunar aqui em Uberlândia. Então, teve uma vez lá que foi um rapaz da Farinha Lunar fazer pizza com essas crianças. Então, foi muito bacana, foi uma experiência muito boa. Já na TV, nossa, foi uma coisa muito nova e assim, eu gosto de desafio, né, Marquinhos? Bem diferente. Muito diferente, mas assim, eu me adaptei. É lógico que eu não sou a Mônica Cunha, é claro, mas assim, foi muito bacana. Achei mas o muito legal é que o interessante. quadro não era dela, né? O quadro era seu. Era meu. Ela era o seu suporte. Era isso mesmo. Para conduzir. E eu então achei acabava interessante. que você tinha que levar mais à frente, né? Eu achei interessante o passar também para as pessoas o que eu passei, né? Que você pode começar pequenininho, que você pode começar informal, né? E crescendo aos poucos com dedicação, né? E como se diz, né? É um leão a cada dia. É um leão a cada dia. Não pode desistir. São muitas dificuldades. A gente passou muita dificuldade, tanto quanto era só quando era eu e meu esposo, quando depois meu irmão entrou também com a minha mãe. Então, assim, o empreendedorismo, né, você ter uma empresa, é muita responsabilidade. Tanto, né, com quem trabalha lá, né, como os funcionários, com os seus clientes também. Então, você está lidando com pessoas. O tempo todo. O tempo todo. Então, realmente, assim, você tem que se dedicar, você tem que ser muito responsável, né, você tem que ser muito correto nas coisas. Pontual, né? até para abrir, não é? Para tudo. É a qualidade dos produtos, né? Esse negócio, eu vou dar um jeitinho brasileiro. Não tem esse dar jeitinho. Essa hora vai dar ruim. Vou fazer uma misturinha. Não, vai dar ruim. Vou pegar aquele ingrediente que está muito mais barato e não dá certo. Tem coisa que não dá certo. É lógico, tem coisas que você se adapta, tem ingredientes que você consegue adaptar para diminuir um pouquinho o custo e não perder a qualidade, mas tem coisas que não tem como mexer. Sabe, se você quer uma coisa de qualidade, se você quer fazer o seu cliente voltar... O seu diferencial, né? O seu diferencial, você tem que manter a qualidade. E assim, os desafios empreendedores a gente tem todos os dias. Mas o que você acha, Ivana, assim, que é o mais difícil? Então, vou só exemplificar aqui, questão de governo, impostos, que você já citou alguns, mão de obra. O que você acha que seria, assim, que hoje seria o maior desafio que você enfrenta? Da sua realidade. Eu acho que hoje a gente tem uma equipe que está muito legal, tem uma equipe redondinha lá, tanto das confeiteiras quanto dos atendentes, dos freelas, né? A gente tem freela também que fica lá com a gente nos fins de semana, a gente está com uma equipe legal. Eu acho que o mais desafiador realmente é a mão de obra, se achar pessoas comprometidas a trabalhar, comprometidas a crescer junto, né? Realmente vestir a camiseta, né, da empresa e tá crescendo junto, e tá divulgando, e como se fosse deles, né? Então, assim, realmente essa é uma dificuldade maior hoje pra gente, assim, né? Para o empreendedor, eu acredito que seja essa. E como lidar com feedbacks negativos, críticas? Porque nem tudo são flores, a gente De sabe. jeito nenhum, a gente E quem lida com pessoas sabe que em algum momento ou outro você vai ter que... E isso até é crescimento, né? Quando você recebe o que eu preciso melhorar. Como lidar com isso na confeitaria? Primeiro, a gente é humano, né? A gente também erra. Né? Lógico que a gente já teve erros. Já teve pedido que a pessoa pediu, o atendente se distraiu com a outra coisa, não pôs o pedido na cozinha, chegou no outro dia a pessoa para pegar, cadê? Não estava. Então, assim, isso acontece. Já aconteceu de entregar o lugar errado, o sabor era entregou outro sabor. A pessoa recebeu uma coisa que não foi o que ela pediu. É lógico, acontece, que a gente é humano. É normal em qualquer tipo de negócio. Mas a gente procura o tempo todo, todas as situações, a gente usar para crescimento e não deixar repetir. O importante é não poder repetir. Não pode acontecer novamente. Novo erro, ok, mas assim, melhor não. Melhor não. Ok, se acontecer, mas o mesmo erro. E assim, os feedbacks negativos, a gente escuta,
a gente, por exemplo, foi errado, não sei o que eu posso para remediar? Não, você não pode remediar nada, não, mas me fala o que eu posso fazer nesse momento para poder, né, arcar com esse erro. Então, assim, tentar dar o retorno para o cliente, porque eu acho que a pior coisa é você errar, o cliente reclamar e você ficar quieto. Também eu acho que o descaso, isso. Você tem que dar o retorno para o cliente, né? Você tem que se propor fazer alguma coisa para resolver aquilo dali. Né? Pedir desculpas, tudo bem, mas não resolve. Não é então, o que eu posso fazer? Né? Num outro dia, então, se você precisar, conta com a gente, eu vou te mandar o que você precisar. Então, assim, eu acho que isso é muito importante, você jamais, né, ter o descaso com o cliente e escutá-lo também. Né? Então, a gente procura lá, por exemplo, na hora que o pessoal está indo pagar, né? Levantou da mesa, vai no caixa pagar. Como é que estava? O café estava gostoso? Olha, eu não gostei do café, o café foi servido morno. Ó, então, falta de atenção, às vezes o atendente está preparando um pedaço de torta, mas ele já tirou o café e deixou o café ali parado para esperar para levar a torta junto. Não, primeiro tira a torta, por último o café. Esquenta a xícara com água quente, feito a gente ensinou, para o café ir fervendo. Né? Então, assim, a gente precisa desse feedback a cada dia, mas assim, a gente está receptível a erros, né? A gente trabalha com pessoas e as pessoas às vezes erram, mas a gente procura o tempo todo melhorar para não repetir. E fidelizar cliente? O que vocês encontraram hoje, né, até para a gente passar para a nossa audiência? Qual é o melhor caminho para fidelizar cliente nesse mercado? Qualidade. Eu acho que a qualidade... eu acho que o bom atendimento hoje é primordial, o pessoal está muito exigente. Olha, nos últimos meses, eu vou contar uma coisa, deve ter aberto umas 8 cafeterias aqui em Uberlândia. Perto de mim ali, deve ter umas 5, 6. Tem espaço para todo mundo, isso não é o problema. Uberlândia é uma cidade grande, sim. Isso não é problema. Eu não vejo como concorrência. Né? Tanto que tem alguns eu converso, a gente troca ideias, vou nas cafeterias de outras pessoas, porque quando eu quero tirar o meu tempo, eu não sento na Lê Café. Eu vou para outra cafeteria. Não é impossível, você fica só olhando ali, ó, o atendente levando um negócio, opa, aí tá, entendeu? Então, assim, quando eu quero tomar um café, uma coisa diferente, eu vou para as outras cafeterias com prazer. E não vou com aquele olhar de deixa eu ver o que a pessoa está fazendo para eu fazer igual. Não, não é isso. A gente pode até se inspirar em alguma coisa, né? Porque se aquilo está sendo sucesso para ela, eu vou me inspirar e de repente levar alguma coisa para minha, né? Sem roubar ideias, sem nada disso. E eu vejo isso, né? Realmente é essa troca entre a gente, conversar, o que está dando certo para você, o que não dá. Tem espaço para todo mundo. Existem dados, pesquisas que afirmam que o mercado confeiteiro ele é um dos que mais cresce e inclusive ele está aquecido. Uhum. Porque pós-pandemia retornaram os eventos, as festas. Isso. E ele está aquecido. Quando você falou de concorrentes aí, a gente também se depara com uma outra questão, é que se o mercado está aquecido, cada vez mais vão abrir novos, né? Mas você já encontrou seu lugar ali e você tem seu público, que muitas vezes vai conhecer outras, mas acaba retornando. Retorna, né? Sim. Mas assim, eu acho que não pode cair também na mesmice. Não pode. Aqui a gente tem que estar se inovando. Né? Não quer dizer que ele vai para outra, que ele vai voltar, mas de repente ele pode ver alguma coisa nas outras que na nossa já não tem mais. Você pode se acomodar. Não, isso, você não pode se acomodar. Então acho que você tem que estar seguindo o fluxo ali com os outros, né? Respeitando o espaço de todos, sabendo que tem espaço para todo mundo, mas inovando e não se acomodando. Que foi o que você fez com os tamanhos, né? Isso. Foi uma forma de inovar. Isso. E o que você não levaria de jeito nenhum para Lê Café? Por exemplo, por mais que esteja em alta, fala, não, isso não é algo que eu quero trazer, um produto, sei lá. Eu vi recentemente uma xícara de café com algodão doce em cima, tipo uma nuvenzinha. Eu achei bacana isso, mas é algo que eu não levaria. Não levaria. Não, a gente não abre mão ali do cafezinho coado, né, que é aquela coisa tradicional, que a gente também não pode perder a nossa essência, né? Sim. Até um tempo atrás tinha um fogão lá, que era da minha bisavó, hoje ele está na minha casa, meu irmão fez eu tirar esse fogão de dentro da Lê Café, que ele falou que estava tomando muito espaço. Mas assim, é como se eu quisesse tornar um lugar assim tão à vontade, tão gostoso, tão aconchegante. Então, assim, tem coisas que eu vejo que às vezes é moda, mas às vezes pegou ali e ficou legal lá para a pessoa, lá naquele lugar, mas para a gente não.
né? Então tem coisas que realmente não o público combinam. do lugar, né? É o público do lugar, é o estilo diferente. daquele lugar. Isso, o estilo, tem tudo isso. E toda vez que eu passo, quase todas as cafeterias que eu passo na porta estão lotadas também, né? Estão. Foi um mercado que Aqui em Uberlândia, realmente. E aí o Marcos, a gente teve em outras cidades, aí Triângulo Mineiro, a gente viaja algumas vezes, né? Trabalho e chega assim, tem algumas cidades que a gente procura uma cafeteria e não acha. Tem dificuldade. E aqui em Uberlândia realmente pegou, assim, qualquer horário que você vai, tem gente na cafeteria. Tem. Muito Muito bacana, bacana, muito legal. Ivana, e conta pra gente esse projeto com crianças que você já deu aula. Inclusive você falou que deu aula para crianças hoje? Dei. A professora de confeitaria? De confeitaria. Foi até assim, né? Tava até desatualizada, tinha muito tempo, né, que eu não dava aulinha. E me convidaram para poder falar sobre cafés dos Estados Unidos, café da manhã dos Estados Unidos. Né? Com bacon, isso, e aí as crianças levaram panqueca, levaram waffle, tudo que Foi de manhã. De manhã isso. E aí eu fui explicar, né, como é que o brasileiro adaptou, né, porque tem muita coisa que tem realmente origem dos Estados Unidos, da Inglaterra, a confeitaria deles é muito rica, né? E a gente brasileiro, claro que adapta tudo, né? Brasileiro é incrivelmente criativo, né? Sim. E foi falar sobre um pouquinho disso para eles. Foi muito bom, matei saudade. Foi Mas muito mão na massa legal. Mesmo, de ensinar? Teve mão na massa. Fez ovos mexidos com bacon? Fizeram. Por incrível que pareça, fizeram. Eu só não faço um café da manhã porque geralmente eu não tenho bacon na geladeira pra ficar fazendo de manhã. Mas realmente o pessoal aqui não come assim. Não. Você tá em hotel, tem, mas nas casas você não vê as pessoas muito pegarem. Difícil fazer, muito difícil. Não é hábito, né? Mas é o bolo, o pãozinho, pãozinho de sal, né? O pão de queijo, nossa, o pão de queijo rosca, né? Essas coisas. Vida. Pelo menos aqui pra gente, né? Que pra nós ainda vai. E aí, quando você fala de aula para criança, a gente também tem a ideia de cozinha, de fogo, de perigo. Como lidar com isso? Né? Os pais, eles ficam inseguros ou não? Por uma questão de ser um ambiente que eles não estão lá e, ao mesmo tempo, não é o banco escolar. Né? É uma cozinha, está lidando com fogo e outras coisas parecidas. Assim, normalmente quando eu dou essas aulinhas, né, hoje essa experiência, sempre tem pessoas junto, né, outros adultos ajudando, né, a professora no caso estava junto, né. Então, assim, naquele momento os pais não se preocupam. E a gente faz todas as orientações para as crianças também, jamais entrar na cozinha sozinho, sem um pai ou mãe, depende da idade. Tem uma idade mínima, então? Ali até a partir de uns 11 anos eu acho que ok. Né? Antes disso, até 10 anos, eu acho que tem que ter um adulto junto. Nunca se sabe. Né? Então, mas para as aulinhas lá? Não, para as aulinhas eu dava a partir de 5 anos de idade. Legal. Mas tem hoje você tem uma recorrência nisso? Tem um lugar fixo? Porque o pessoal tá ouvindo a gente hoje, ou está assistindo aqui. Não, e tem às vezes muita mãe que eu encontro e fala, você não vai voltar a dar aula de culinária. Então hoje eu teria que ter um espaço, que está alugando um espaço só para isso. Né? E assim, o colégio, por exemplo, falou, nós vamos repetir. Eu falei, tudo bem. Então, de repente... Você faz normalmente para colégios mesmo. Assim, e não é nem normalmente, foi por acaso que essa professora me chamou, porque ela conhece a confeitaria. Meus meninos são meus maiores garotos propagandas. Eles adoram falar, né, da loja, e aí contaram da confeitaria para a professora foi lá, conheceu, adorou, e me convidou para poder dar essa aula, essa mini palestra para eles na escola. Nossa, porque tem que ficar a dica então, viu, para dar continuidade. O pessoal cobra muito. Aqui em Uberlândia eu acho que não tem. Não tem para crianças. Muito rápido. Não tem. Tem assim, eventos pontuais. Né? E eu lembro que você fez um também, foi num evento que era o Degusta, ou Tempera, que você teve um momento de aulinha para crianças também, não teve isso? Foi o Tempera? Acho que foi o Tempera. Eu acho que foi lá no estacionamento, isso, né? Da Unitri, Foi muito bacana aquilo lá também. Foi muito legal. Porque aí já também é um outro ambiente. Outro ambiente, são pessoas que chegam lá na hora, fazem inscrição, então, né, você não sabe nem mistura idade de menino com 5, com 12, e ali você tem que se adaptar, né? Foi mesmo, nossa, bem lembrado. E o que você leva para esses eventos? Quais são as receitas? Coisas fáceis. Coisas mais fáceis. Coisas mais fáceis, que às vezes eles preparam ali na mão, rapidinho, sem precisar, às vezes, até de forno, sabe? Uma coisa mais rápida, que seja mais instantânea.
Depende muito do tempo. Aí eu tenho que ver, não, você tem 1h30. Não, então se eu tenho 1h30, eu posso preparar alguma coisa com eles que possa ir para forno. Mais né? elaborado? Mais elaborado. Ah, não, você só tem meia hora. Não, tem que ser alguma coisa que fique pronta rapidinho ali na hora. Misturou ingrediente, enrolou com a mãozinha, já está pronto para poder comer. E teve uma história com o Deville, não teve algum... Olha, foi muito bom também. Inclusive, a adaptação dessa torta de meio quilo começou com o Deville. A gente começou a fornecer as tortas congeladas para... Na época tinha somente 3 unidades, hoje eles estão com 5 ou 6, né? E aí eu sei que a demanda já começou a ficar grande, a loja começou a ficar mais movimentada, a gente teve que parar, não deu continuidade. Mas qual que era o projeto do Deville? Teve tanto de vender tortas lá, inteiras congeladas, quanto eu também cheguei a dar aula acho que foi de Páscoa, no Deville também. Uma coisa assim, bem assim lá no meio dos corredores, época de Páscoa. Cozinha show? Mais ou menos isso, foi isso. Nossa, é longa, hein, Marquinhos? Você tá lembrando mais que eu. Recordar é viver, eu tô lembrando de muita coisa Marquinhos, da trajetória da Ivana. Foi. São quase, de Le Café a gente fez 8 anos. 8 anos. Mas da confeitaria são 10, né? 10 eu comecei 2 anos antes, mais ou menos. E o que tem pela frente? Novos produtos que vocês estão querendo colocar uma coisa... A gente, assim, né, essa parte do sal a gente tá tendo que incrementar um pouco mais. Então hoje, como a gente quer a pessoa sentada lá comendo alguma coisa, ela quer começar pelo sal. E às vezes não é só o pãozinho de queijo. Então às vezes ela quer um croissant, às vezes ela quer um waffle. Então hoje assim, a gente está tendo que se adaptar. Né? Então às vezes alguma coisa de sal aí a gente vai pôr uma coisinha nova, não diferente, mas que o pessoal pede muito. Que é às vezes não é um misto quente, mas é como se fosse um misto, mas tipo de 3 queijos. Uma coisa mais elaborada, mas que ao mesmo tempo parece um misto quente mais fino, né? Então a gente provavelmente vai adaptar um pouquinho o nosso cardápio na parte de sal. E de doce a gente está sempre inventando. Esses tempos atrás minha confeiteira, Ivana, vamos pôr uma coisa de maracujá. Faz tempo que a gente não põe nada de maracujá. Pôs, ficou 1, 2, 3 semanas, não vingou. O pessoal não quis. Então, tipo, não adianta. Aí volta para o que já está de costume. Mas pode ser que se implementar, colocar alguma coisa de maracujá daqui 2 meses... Pode ser que pegue, entendeu? Então a gente vai diversificando. A gente vai fazendo testes. E tem cliente que às vezes pede umas misturas tão loucas que a gente fala, gente, isso não vai dar certo. E não é que dá. Fala um recheio disso, um pão de ló disso, aí coloca um negócio disso e cobre com outra coisa. Gente, isso aí não vai dar certo e fica gostoso. Então vocês fazem os personalizados? Faz, às vezes tem cliente que pede coisas que a gente não tem no cardápio e que depois a gente vê que é gostoso e a gente passa a ter. Né? Então, por exemplo, teve uma cheesecake que foi um senhor que ele só queria cheesecake passada com doce de leite e coco queimado em cima. Gente, isso aí não vai prestar. Eu acho que fica bom, ficou tão bom que até hoje ela está no nosso cardápio e ela sai. Que é a cheesecake de doce de leite com coco queimado. Que legal. E qual é o carro-chefe? De sabor? Do sabor. Frutas vermelhas e a de goiabada. São as duas que são campeãs. E eu tava imaginando que era brigadeiro. Não é. Chocolate? Não é. São as cheesecakes. Hoje a gente tem aqui uns 7, a gente tem uma cheesecake de manjericão com limão, essa foi criação minha. Quero provar. Muito bom. Diferente. Eu gosto de manjericão, gosto ela é refrescante, então ela é diferente. É gostosa. Mas tem gente que não gosta. Não. Meu negócio é a cheesecake de goiabada. Então tem gente que só come de goiabada. Tradicional. É a tradicional, né? Que gosta de coisas tradicionais. Que legal, hein? Eu já quero ir lá. Infinito, gente, assim, é infinito. A confeitaria é infinita. Você pode estar adaptando ela o tempo todo. A gente criou ultimamente, nos últimos meses também, foi a cheesecake de café com chocolate. Mas por que não ter uma torta Le Café com chocolate? Empresa, né? E aí criamos também a cheesecake de chocolate com café. Queremos todas, né? Eu quero, eu já estou de olho nessa também, nos outros apetrechos aqui, Nossa, aqui, ó. Tem os docinhos, os bombons, aqui, né? Inclusive a Ivana fez o Bem Casado do meu casamento. Foi mesmo? Foi, que bom, que jóia. Ivana, e uma dica pra gente finalizar. Quem quer começar, qual é o caminho?
né? Um pontapé inicial, um produto só. O que você dá de dica para essa pessoa? Primeiro é persistência, não desistir na primeira dificuldade, porque vão aparecer muitas dificuldades, né? Que até é normal. Até os primeiros clientes, né? Manter a qualidade, né? Nunca deixar de ter a qualidade, nunca deixar de retornar, né, para esse cliente às vezes, né? E aí, gostou? Né? Você tem alguma sugestão? Ouvir o cliente, acho que você tem que ouvir o cliente também. E talvez começar com menos produtos, para ver assim, o que vai ser meu carro-chefe. Porque não adianta também você, né, lançar 300 produtos ali. Até descobrir, talvez demore muito tempo. Demore muito tempo, então às vezes você começar com menos coisas, né, menos qualidades ali, só uns poucos sabores, para poder ver o que realmente o cliente está pedindo. Que, na verdade, o nosso olhômetro mesmo, né, é o cliente, é ele que vai te dar esse retorno. E que difere, às vezes, de um negócio para o outro, né? Sim, às com vezes, certeza. Para você lá é a frutas vermelhas, para um outro local é outro. Outra completamente então, diferente. Tem que ter esse olhar clínico. Por exemplo, mesmo. o bem casado não é uma coisa que a gente faz muito. Né? Tem outras pessoas aqui em Uberlândia que são super tradicionais de bem casado, que, né, fazem deliciosos, super bem, que o carro-chefe maior é o bem casado. É como você disse, cada um tem o seu espaço. Sim, cada um tem seu com certeza. E seus produtos que são carro-chefe. Isso mesmo. E agora a gente vai despedir da galera, porque a gente vai saborear isso aqui, né, Alex? É isso aí. Até o pessoal aqui do querendo, backstage aqui está ansioso também para comer. Mas antes disso, agradecer a Ivana por esse encontro, né? Que bacana. É uma história real, né? É real. A gente sempre fala de empreendedorismo e as pessoas acreditam que é algo simples e que as coisas aconteceram num passe de mágica. Não né? Você teve sorte, Ivana? Não tive sorte. Não vem com essa conversa. Foi muito trabalho, né? Muito sorte. Foi muito dormida no papelão lá da cozinha, lá no fundo de casa. Ninguém viu a sorte que você teve de virar noites, né? Isso, pedidos enormes de empresas e a gente virando madrugadas, fazendo lacinho por lacinho lá de mil pedidos, mil coisinhas, 1000 produtos lá, você tem que fazer um lacinho por lacinho. Tem sorte quem trabalha, né? Tem sorte quem trabalha muito. E são essas histórias reais que a gente quer continuar trazendo aqui para vocês. Né? Falando de empreendedorismo, de inovação, de marketing, mas histórias reais. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Alex. Obrigado. E até o próximo episódio. Obrigada a vocês, meninos. Tchau, tchau.